Meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Vandre Regina, aqui da cidade de Garça. Eu falo do Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade, Casa de Caridade Irmã Filomena. Nós estamos mais uma vez com o nosso programa Momento Coragem, com a leitura e os comentários do livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos. Mas antes de começarmos, eu peço que nos siga nas nossas redes sociais que aparecem aí na sua tela. Clique no joinha e ative o sininho para se manter atualizado. Hoje nós falaremos a lição 15, que para renovar-nos, também de André Luiz. Acompanhe a leitura. Não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução, necessários ao caminho de todos. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo, e sim enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se com quem aproveita pedras para a construção mais sólida. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada, porquanto aqueles que supõem decepcionar-nos estão decepcionando a si mesmos. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientes e verdadeiros. Não exija perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. Simplifique seus hábitos, experimente humilde e silêncio toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área. Comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir à própria mente, porque de toda ausência indébita você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo a fim de saná-los. Lembre-se de que você é um espírito eterno e se você se dispõe a ter paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. André Luiz. Mais uma vez temos uma linda mensagem desse espírito maravilhoso que sempre está nos deleitando com suas lições memoráveis. Antes de começarmos, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que eu estou muito feliz em compartilhar com vocês as lições deste livro e que tem sido mais espaçado devido a inúmeras atividades que eu estou participando, de palestras em outros municípios, né? E estou assim me desdobrando para tentar trazer para vocês as mensagens desse livro, que são maravilhosas. Então, essa semana eu estou conseguindo gravar 2, eu espero que vocês estejam gostando. E eu vou me esforçar mais para trazer mais rapidamente essas lindas mensagens que preenchem o nosso coração. Então, vamos comentar que essa mensagem nos faz refletir que todos nós temos problemas, não há quem não tenha. Né? Nós sabemos que nós fazemos parte de um planeta de provas e expiações, que somos espíritos eternos e que necessitamos passar por diferentes experiências terrenas a fim de evoluirmos. E nem sempre essas experiências são tão boas, há muitas que não são nada agradáveis, mas são necessárias para testar a nossa fé, testar a nossa paciência, a nossa perseverança, e o quanto nós estamos nos esforçando para nos tornarmos pessoas melhores e, consequentemente, espíritos mais evoluídos, né? E há momentos que nós acertamos, mas também há aqueles momentos que nós erramos. E nesses momentos que nós erramos, é fundamental refletirmos sobre o nosso erro e o que nós podemos fazer para corrigi-lo. É importante que nós tenhamos essa consciência, que nós passamos a agir, de certa forma, a corrigir o erro cometido. Muitas vezes nós pensamos, quando erramos, eu não vou pedir desculpas, eu não errei, nós não aceitamos
porque nós temos o orgulho, a nossa tola vaidade de achar que não precisamos pedir desculpas ou que não precisamos nos corrigir do erro. Mas, na maioria das vezes, quando alguém erra conosco, nós nos sentimos irritados, ofendidos e queremos que o outro peça desculpa, ou se ele não pede, nós nos afastamos. Então, como devemos agir quando alguém erra conosco? Da mesma maneira como Cristo nos ensinou, não façamos ao outro o que nós não gostaríamos que o outro nos fizesse. Se alguém nos ofendeu, na verdade é uma pessoa que não está bem, é uma pessoa que está distante de Deus, que não se esforça também, tanto quanto para se melhorar. Se nós temos também a oportunidade de fazer o bem, acabamos fazendo mal, essa pessoa da mesma maneira. Mas se ela não refletir e nós nos sentimos ofendidos, somos duas pessoas se comprometendo com as leis divinas. A que nos ofendeu e nós que nos sentimos ofendidos e não praticamos o perdão dentro de nós e o esquecimento do mal. Ficamos remoendo esse mal dentro de nós e acabamos ficando doentes, né? Ficamos nervosos, irritados, proferimos palavras que depois nos arrependemos. Então é muito importante quando alguém erra conosco que nos esforcemos a não nos abalarmos perante a ofensa recebida, porque quem vai adoecer espiritualmente somos nós. A outra pessoa, na maioria das vezes, não estará nem preocupada conosco. Então, deixemos que a pessoa que nos ofendeu, ela passe a ter um problema entre ela e Deus. E nós entregamos todo esse problema para Deus e seguimos em frente, procurando tirar uma lição desse erro cometido conosco, porque aquele erro, aquela situação pela qual nós passamos, que nos ofendeu, que nos magoou, que tirou a nossa paz espiritual, são coisas que servem de lição para não fazermos igual, né? Então aquilo que é ruim e que nos prejudica é um bom exemplo de não fazer igual. Então nós não vamos fazer igual porque aquilo nos ofendeu. E se nos ofendeu e fazemos igual, também vamos ofender ao outro e estaremos também nos comprometendo com as leis de Deus. Caso tenhamos errado, devemos assumir as consequências do nosso erro, termos responsabilidades, pois isso é nosso dever e faz parte da evolução, e não, digamos, colocar por baixo do tapete e esconder o nosso erro. Então é fundamental analisarmos aquilo que nós pensamos antes de falar, antes de agir, antes de tomar certas atitudes, porque podemos tomar atitudes inconsequentes, falar palavras inconsequentes e termos consequências que não gostaríamos. Então, por isso que é fundamental refletirmos sobre tal situação, sendo um ótimo momento para também nos retificarmos em relação à pessoa. Eu não vou pedir desculpas, aquela pessoa me magoou e não pediu desculpa, por que eu tenho que pedir desculpa agora em outra situação? Precisa sim aprender a pedir desculpas, aprender a mudar o pensamento, a agir de formas diferentes, falar de forma diferente. Por quê? Porque quando nós temos o conhecimento, lembremos que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E se nós não colocamos em prática aquilo que nós aprendemos dentro da doutrina, de que vale então nós estudarmos, né, e nos dedicarmos, nos debruçarmos sobre os livros e esmiuçarmos suas lições? Não vale de nada, né? Fica como uma prata não polida, né? Ela vai se escurecendo e perde lá o seu valor. Mas a partir do momento que nós nos esforçamos, aprendemos a pedir desculpas e a mudar nossos pensamentos e hábitos, e atitudes e palavras, então nossa prata vai sendo polida e nós vamos brilhando novamente, né? E não podemos perder tempo com essas preocupações. Precisamos manter a nossa serenidade, porque toda vez que nós temos um momento provacional, depois de resolvido, sempre haverá outro. E se nós ficarmos perdendo a nossa serenidade, a nossa saúde mental, daqui a pouco nós não estaremos bem, estaremos doentes mentalmente, precisando tomar remédio para reequilibrar os nossos pensamentos. Então, nos esforcemos, né? Eu falando parece até que é fácil, mas não é fácil, mas também não é impossível.
é necessário um exercício diário, pedindo à espiritualidade que ajude a tirar esse sentimento ruim do coração, a ter mais paciência, mais fé, mais perseverança diante das dificuldades, diante das ofensas que outros fazem a nós, diante das dificuldades de um trabalho, um colega de trabalho que não tenha simpatia conosco, que aprendamos a lidar com essas diferenças, né? Tendo a certeza que se nós erramos, o outro também erra, e nós gostaríamos também que o outro compreendesse o nosso erro. Mas eu vou repetir, se o outro não compreende, nós nos esforçamos a compreender, nós nos libertamos do problema, enquanto que o outro fica preso nesse problema. É claro que muitas vezes ele nem tá nem aí, né, com a situação de ter ofendido, mas o problema passa a ser entre ele e Deus. Eu já disse isso, não é mais entre você e ele, porque a partir do momento que nós nos libertamos da mágoa, do sentimento ruim, nós estamos tirando um peso das nossas costas, limpando o nosso coração e nossa mente. Então nós estamos nos aproximando mais de Deus e subindo na escada de evolução. E entregue o problema nas mãos de Deus, e com certeza Ele vai enviar seus anjos para nos auxiliar na nossa libertação. Busquemos desenvolver em nós a humildade, o silêncio na hora certa, né? Eu lembro que Chico falava assim, que eu estou interpretando, né? Que quando alguém faz alguma coisa contra nós e nós queremos revidar através das palavras, põe um copo com água na boca, né? E espera passar a raiva, depois engole a água. Então é isso que nós temos que fazer, mas se não tiver a água naquele momento, respira fundo, né? E diz: meu Deus, dai-me paciência. Clama ao Senhor e Ele há de enviar os seus bons espíritos para nos auxiliar a nos tornarmos pessoas mais calmas diante de um desagravo. Os obstáculos em nosso caminho provam a nossa persistência no bom caminho, que mesmo assim possamos nos esforçar à prática do bem, perdoando e seguindo em frente, sem ficar remoendo o fato ocorrido. Também não adianta dizer que perdoou e ficar toda hora remoendo o fato, dizendo: o fulano fez mal para mim, o fulano fez isso, fez aquilo. Então quer dizer que não buscou esquecer, fica lá remoendo. A ferida, quando está querendo cicatrizar, se nós começamos a coçar e a cutucar, ela vai sangrar novamente. É a mesma coisa com algo ruim que nos acontece. Se algo bom nos acontece, na lembrança nos traz bons sentimentos, né, nos faz sentir bem, as coisas ruins nos fazem sentir mal. Então é melhor não lembrar as coisas ruins e nos lembrarmos das coisas boas, porque essas sim nos fazem bem. Perante os mais diversos conflitos, não se dope, ou seja, não faça uso de entorpecentes, de bebidas, né, de determinados comportamentos que vão tirar a sua paz espiritual, porque isso tudo é passageiro e transitório. Busquemos a nossa paz espiritual através de uma boa leitura, uma leitura edificante, através de um bom livro, através de um bom filme de qualidade, que traga boas mensagens, que faça nos sentirmos bem, leves, não filmes agressivos, porque isso desenvolve ainda mais o desejo agressivo dentro de nós. Que procuremos então, através da oração e dessas coisas que eu falei, buscar o nosso equilíbrio espiritual. Na escala evolutiva do nosso planeta, cada espírito está, né, numa escala, cada um está em busca da realização dos seus desejos pessoais, cada um tem, dá um significado às leis espirituais, alguns menos, alguns mais. Aqueles que dizem que vão em busca da sua religião, todavia não é um religioso nem um cristão e simplesmente age de forma aparente, estão mais lentos dentro da escala da evolução espiritual, e os que procuram exercer e praticar aquilo que está aprendendo estão mais rápidos. Então, qual o caminho que nós precisamos seguir? Os que estão mais lentos ou os que estão mais rápidos, né? Mas todos vão de um dia aprender.
porém sejamos nós a dar os primeiros passos para a evolução, e muitas vezes através da reconciliação, pedir o perdão quando errar, ou no momento oportuno voltar a conversar com essa pessoa que magoou, né, que magoou você, que me magoou, para uma tentativa de reconciliação. Se a pessoa não quiser reconciliar, ou a pessoa não atender o seu perdão, então entregue nas mãos de Deus. Eu já disse outras vezes que o problema passa a ser entre ela e Deus, não mais entre você e ela. E aí passa também a ser entre você e Deus sabe do coração de cada um dos seus filhos. Então, para isso devemos libertar o nosso coração do mal, né? Não jogando uma erva daninha dele, não permitindo que as injúrias ou as perturbações nos desequilibrem, buscando o reequilíbrio através do silêncio, da prece, entregando tudo nas mãos de Deus, e aos poucos tudo se renova, tudo se transforma. O importante é estar em paz consigo mesmo, estar em paz com as leis divinas, estar se esforçando a se tornar uma pessoa melhor, mais útil, mais compreensiva, mais dedicada, tendo benevolência, indulgência e perdão para com o outro. Aí sim podemos dizer que estaremos no caminho certo. Um beijo no coração, meus amigos, paz e bem a todos.